Alguma vez a gente já parou para pensar no que de fato reveste e protege o nosso corpo? Bom, nessa análise de hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo microscópico mesmo para desvendar um dos blocos de construção mais fundamentais do nosso organismo, o tecido epitelial. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, vamos entender os blocos de construção do corpo. Depois, conhecer os 4 tipos de tecidos. Em seguida, a gente foca no tecido epitelial, entende para que ele serve e, por fim, aprende a classificar cada tipo. Vamos lá? Para a gente poder entender o tecido epitelial de verdade, primeiro precisamos dar um passo para trás, sabe? Olhar o cenário completo. Então vamos começar essa jornada do grande para o pequeno, do macro para o micro, para desvendar como o nosso corpo se organiza. Essa é a grande pergunta, não é verdade? Do que a gente é feito, afinal? A resposta para isso está em diferentes camadas de complexidade. E é exatamente o que faremos agora, desvendar cada uma delas, uma por uma. Bom, no nível mais fácil de ver, a gente tem os órgãos. São estruturas super complexas, tipo o coração, os pulmões, os rins, cada um com uma função essencial para a vida. Mas o que será que forma esses órgãos? Se a gente desse um zoom em qualquer um desses órgãos, a gente ia encontrar o próximo nível, os tecidos. Dá para pensar neles como os diferentes materiais de construção, os tijolos, que se juntam para formar a estrutura inteira do órgão. E finalmente a gente chega na base de tudo, na unidade fundamental da vida, a célula. Cada tecido, na verdade, é uma comunidade super organizada de células, todas trabalhando juntas. E é aqui, nesse nível, que a nossa exploração de hoje realmente começa. O corpo humano, com toda a sua complexidade, é construído a partir de apenas 4 tipos básicos de tecido. É como se fosse um quarteto fantástico, sabe? Onde cada um tem um papel único, que nem outro pode fazer. E aqui está um resumo desse quarteto. O tecido epitelial, que é o nosso foco, se caracteriza por ter as células bem juntinhas, formando barreiras. Já o conjuntivo é o oposto. As células são mais separadas, com muito material entre elas, dando suporte. O muscular, como o nome já diz, é feito de células que se contraem, gerando movimento. E o nervoso? Células com prolongamentos que se conectam, para comunicação. Agora sim, vamos focar no primeiro da lista. Ok, agora que a gente já sabe onde o tecido epitelial se encaixa nesse quebra-cabeça, vamos colocar o nosso protagonista de hoje sob os holofotes, para descobrir o que ele tem de tão especial. Olha só, a própria definição formal já entrega o jogo. Tecido epitelial é sinônimo de densidade, células supercompactadas, quase sem espaço entre elas. Essa estrutura é simplesmente perfeita para criar barreiras e para revestir todas as superfícies do corpo, por dentro e por fora. Vamos detalhar um pouco mais. Primeiro, é riquíssimo em células, uma bem colada na outra. Por isso, tem pouquíssima substância entre elas. E um detalhe que é fundamental é que ele é avascular. O que isso quer dizer? Que não tem vasos sanguíneos próprios. E isso é super importante, porque significa que ele precisa ser nutrido pelo tecido que fica logo abaixo dele. E é assim que ele se parece na vida real, olhando no microscópio. Parece um piso de ladrilhos, né? Um mosaico perfeito, onde cada célula se encaixa na vizinha. É essa união forte, essa coesão, que permite que o epitélio cumpra suas funções de proteção e revestimento tão bem. E aqui tem um ponto importante. Quando a gente olha uma imagem de microscópio, estamos vendo um corte, uma fatia 2D de algo que é 3D. É a mesma coisa que fatiar uma laranja para ver como ela é por dentro. Esses cortes nos ajudam a entender a arquitetura tridimensional dos tecidos, como eles revestem um tubo ou formam uma glândula, por exemplo. E não se engane, esse tecido não serve só para cobrir as coisas. Ele é incrivelmente versátil e desempenha um monte de tarefas essenciais por todo o corpo. As funções dele são muitas. Ele atua como uma barreira de proteção, como a nossa pele. Lá no intestino, a função principal é a absorção de nutrientes. Nas glândulas, ele se especializa em secreção, liberando hormônios, suor. Ele também pode transportar partículas, como acontece nas vias respiratórias, e até mesmo participar da sensação, detectando estímulos. É um verdadeiro canivete suíço dos tecidos. Para conseguir diferenciar os vários tipos de epitélio, os especialistas usam um sistema de classificação bem direto, que se baseia em 2 partes. Certo, com tanta função diferente, como é que a gente consegue olhar para um tecido epitelial e saber qual é qual? A resposta, por incrível que pareça, está num sistema de classificação bem simples. O sistema todo se baseia em apenas 2 observações. É bem visual.
Primeiro, a gente conta o número de camadas de células. Depois, a gente olha o formato das células da última camada, aquela que fica mais na superfície. É só juntar essas duas informações e pronto, temos o nome completo do tecido. Então, primeiro critério, o número de camadas. Se tiver só uma camadinha de células, a gente chama de epitélio simples. É perfeito para lugares onde precisa acontecer troca de substâncias, sabe? Agora, se forem duas ou mais camadas, uma em cima da outra, aí o nome é estratificado, ideal para áreas que precisam de mais proteção. O segundo critério é o formato da célula. Elas podem ser achatadinhas, que nem um ladrilho, aí chamamos de pavimentoso ou plano. Podem ter formato de um cubinho, sendo cúbicas, bem comuns em glândulas, ou podem ser altas e fininhas, parecendo colunas, aí são colunares ou cilíndricas, que geralmente são ótimas para produzir e secretar coisas. E aí, é só juntar as duas palavras. Por exemplo, uma única camada de células em formato de cubo, epitélio cúbico simples. Várias camadas de células achatadas, epitélio pavimentoso estratificado. É um sistema bem lógico e que já descreve como o tecido é. E com essas duas chaves bem simples, número de camadas e formato da célula, dá para identificar e nomear a maioria dos tecidos epiteliais do corpo. É um sistema bem elegante que mostra a organização por trás de toda essa complexidade. Então vamos só recapitular nossa jornada. A gente viu que o corpo se organiza em órgãos, tecidos e células. Aprendemos que o tecido epitelial é um dos 4 tipos fundamentais e que a sua marca registrada são as células superjuntas e a falta de vasos sanguíneos. E o mais importante, a gente descobriu que suas várias funções de proteger e secretar estão ligadas diretamente à sua estrutura. Isso nos deixa com uma pergunta final que amarra tudo o que a gente conversou. Sabendo que, na biologia, a forma de uma estrutura está ligada à sua função, o que o formato e o número de camadas de um tecido epitelial podem nos contar sobre o trabalho que ele faz no corpo. Pensar sobre isso é, na verdade, entender um dos princípios mais bonitos e fundamentais de toda a biologia. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.